Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Manjericast. E hoje, um episódio express mais rapidinho, mas com conteúdo muito importante. Muitas vezes você está em casa, você quer empreender, você quer começar na gastronomia e acha que não tem estrutura suficiente. E hoje nós vamos provar que não. E eu tô aqui com um convidado muito especial. Foi meu professor, então você que é meu aluno, depois você briga com ele se você não gosta da minha aula. Brincadeira, o pessoal gosta bastante. E também personal chefe, professor. E tem um restaurante na casa dele, na garagem. Exatamente. Que é o meu querido amigo, chefe Marcelo Faria. Seja muito bem-vindo. Prazer, Henrique. Uma honra te receber aqui na nossa casa. Imagina, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado e fiquei muito feliz. Quando eu vi, eu falei, espero que ele me convide, e deu certo. Graças a Deus. E deu certo de você vir também. Sim, né? claro, Ficamos claro, muito claro. felizes e honrados. E vamos lá. Que história é essa de montar um restaurante na garagem da sua casa? Então, foi o seguinte, Henrique. Primeiro, na escola que eu trabalhava, teve uma ideia de... Os alunos, na verdade, você sabe muito bem disso. Uhum. Os alunos falavam assim, professor, a gente não come da sua comida. A gente vem aqui, você ensina, a gente cozinha, a gente prova da nossa própria comida. Falei, olha, é uma boa ideia mesmo. E todo mundo pede, todo mundo pergunta. Falei, como fazer? Aí fiz um evento na escola que eu trabalhava, funcionou, beleza. Aí falou assim, mas ainda a gente queria mais, as pessoas queriam, não tinha vaga, esgotou rapidinho. Aí veio no programa no Domingão, ele foi num restaurante no Nordeste, onde a pessoa recebia também os clientes na garagem da casa dele. Ele foi jantar com a Angélica lá, achou legal a ideia, depois ele voltou e reformou o restaurante inteiro, ficou lindo, falou assim. E chamava a garagem do jovem lá, que eu esqueci o nome dele. Uhum. Aí eu falei, acho que é uma boa ideia receber as pessoas em casa. Quando eu planejei, não deu muito certo na primeira vez. Não teve muita procura, não funcionou muito bem. Aí eu falei assim, eu acho que tem que ajustar algumas coisas. E o que eu percebi é que as pessoas queriam viver uma experiência gastronômica, Henrique, mas queriam pagar um valor justo. Não queriam pagar um valor bem caro, porque existem restaurantes muito bons, e não estou dizendo em relação ao valor, que são bons mesmo, é essa a questão. E eu falei assim, eu quero que as pessoas venham em casa, vivam uma experiência gastronômica no meu lado, e consigam pagar por isso. E falei assim, então acho que na garagem de casa vai funcionar legal. Tinha acabado de reformar a garagem, eu falei assim, acho que é uma possibilidade mesmo, e o nome vai ser este, Garagem do Chefe, que é onde, de fato, é na minha casa. Anunciei, esgotou em 2 semanas, 2 dias, sábado e domingo. Falei, eu acho que esse é o caminho. E o primeiro que eu fiz o menu secreto. Que de que maneira é? A pessoa só descobre que vai comer na hora que for servido. Eu sempre coloco alguns temas, sempre não, né? Algumas vezes eu coloco alguns temas. Já teve palmito, teve massa folhada. O próximo, agora em junho, vai ser de junino. Então sempre eu dou um tema, mas aí o prato é no dia que você descobre. Então não tem um menu fixo. Não tem. É toda a garagem o menu muda. Toda. Quando eu fiz um ano em setembro, inclusive, que já passou de um ano a garagem, eu fiz um menu totalmente autoral. Então eram receitas que eram minhas. Então, eram todas receitas que eu fiz, ou na TV, ou em casa mesmo, ou alguma produção assim. Desculpa. Opa, tá vivo. Tá tranquilo. E aí, foi muito legal, porque as pessoas ficaram muito curiosas em provar algo que eu, de fato, tinha elaborado, né? Pensado e tudo mais. E aí eu pensei assim, Henrique, olha, eu acho que vai funcionar se a gente ir tentando, sabe? Tentando mesmo, porque é um negócio e a gente tem que ir tentando e devagarzinho vai indo. Então, funciona. As pessoas gostam, se sentem acolhidas, porque primeiro que é na minha casa mesmo. Intimista, né? É, exatamente. Poucas pessoas, 16 vagas por dia, então não é muita gente, não é muito cheio. E além de eu estar lá, né? Então eu cozinho, sirvo, bato um papo, vou conversando, vou perguntando como está, sugerindo sugestões, dialogando. Eles ficam perguntando qual é o próximo cardápio, quando vai ser a próxima garagem. A gente vai sempre jogando um papo, batendo um papo. Muitos alunos já foram, inclusive você está convidadíssimo. Com certeza. E aí é legal porque eles falam justamente isso, né? É a hora deles me avaliarem. Então eu sempre tava dando aula e a gente olhava os pratos e falava, ó, muda isso aqui, coloca um pouquinho de ingrediente mais aqui. Eles falam assim, não, agora é minha vez de avaliar o seu prato. Então é muito legal. E dá um pouquinho de nervosismo, né? Muito. Ali na hora que você vê o seu aluno, ó, agora sou eu. Muito mesmo, muito mesmo. Mas eu achei que eu fiquei com muito medo. Mas aí meu companheiro falou assim, ó, não, vamos tentar, ver se vai dar certo. E olha o que é mais legal, Henrique. Quando eu fui pensando na garagem,
eu pensei assim, bom, para eu servir as pessoas, eu tenho que ter uma estrutura, e digamos assim, não estrutura só física, mas estrutura de talheres, Eu ia perguntar isso. pratos, copos, e aí a parceria vem para ajudar a gente. Como era novo, eu fui atrás de parceiros que pudessem me ajudar pra gente começar o andamento, dar o início, dar o start É nela. interessante você tocar nesse assunto, que eu vejo que você tem bastante parceiros. Aqui a gente pode falar, não tem problema. Eu vejo você com a Aerosa, de massa folhada, Doma, tudo. Como que você fez pra conseguir ter esse networking, essas parcerias? Então, no começo, Henrique, eu achava que era muito difícil. Eu pensava assim, acho que eles vêm até mim, né? Eles vão me procurar. Alguns, de fato, vêm mesmo, procura, te chamam no direct, manda e-mail, telefona. Mas a maioria, eu que fui atrás. Então, por exemplo, do Avental e Companhia, eu já era um cliente. E aí, nessa de ser um cliente, houve uma conversa. Falei assim, olha, seria bacana se a gente pudesse fazer uma parceria, para você me vestir, digamos assim, né? E aí eu divulgo a doma de vocês. A gente já fez várias atividades. Inclusive, eles me forneceram todos os aventais da minha equipe da Garagem do Chefe. Nossa, que legal. E do evento que eu fiz também uma vez, de 1 ano de formado, que eu fui dar uma aula para convidados lá na escola que eu trabalhava, e eles também deram um avental personalizado. Então é um parceiro que realmente funciona assim. Funciona de que forma? Indo atrás, conversando e... E foi na cara e na coragem. Totalmente, todos eles. Quase todos, Henrique. E é interessante, né? Agora, sou professor, é legal você ver, né? Não muito sei se você legal. tem outros alunos que também Sim, se tornaram sim, professores. Muitas vezes até a Bíblia fala isso, né? Você não recebe o que você não pede. Mas, por exemplo, quero fazer uma aula e vou utilizar ali, por exemplo, um peixe. Às vezes você chega lá na peixaria ou numa marca, pô, quero... Isso, funciona assim, como pode ser, você me ajuda, eu te ajudo. E eu acho que quando eu comecei mesmo nessa pegada de parceria, Henrique, tava antes da pandemia. Então foi 1 ano antes da pandemia. Então o que eu pensei? Era muito novo para parcerias, né? Eu tô dizendo assim, não era tão comum. Era mais parcerias pagas, de comerciais muito grandes, de marcas muito famosas. E eu falei assim, acho que é um caminho que funciona. E de que maneira? Uma parceria de ajudar mesmo um ao outro, de divulgação, de presentes, de a pessoa que vem em casa é bem recebida. Por exemplo, na garagem de 1 ano, eu tive 2 parceiros, Arroz e Sacolas, e o Personalizados, que me mandaram presentes exclusivos para sortear para as pessoas que foram. Nossa, que legal. Então, isso que eu acho legal, sabe? Mas o que é mais legal, Henrique, é quem acredita Nossa. que possa dar certo, sabe? Sim, e é um pulo do gato isso, porque... Então, quer dizer, quando eu vou lá na garagem do chefe, recomendo a todos vocês que vão, você tem um jantar, uma experiência gastronômica, e muitas vezes vai ter um sorteio, vai ter um presente, Sim. um valor agregado. Né? Sim, Uma coisa sim. que no restaurante você não tem. Sim, sim, exatamente. E essa última vez também que eu fiz, eu tenho um parceiro novo agora, que é a Vinícola Basso, que me cede os vinhos que harmonizam com o prato principal. Então é muito legal. Eu falo, eles ficam sabendo o spoiler, né? Eles têm um spoiler do prato principal, e eles me mandam o vinho que harmoniza com aquele prato. É muito legal. Mas é isso que eu digo, Henrique. O que é legal? São pessoas que acreditam na gente ou acreditam no projeto. Pode ser, Henrique, que o projeto fique muito famoso e dê muito certo, e eu tenha que trabalhar todos os finais de semana, que é o que eu gostaria, que eu quero mesmo. Pra mim não tem problema. É um trabalho cansativo, você sabe muito bem que a gente cozinha. Não é um trabalho fácil, cansa, mas eu adoro. Você sabe como eu adoro dar aula, e pra mim é a mesma sensação. Porque digamos que eu não estou dando aula, mas eu estou cozinhando para que as pessoas venham à minha casa e provem da minha comida. Na verdade, essa é a intenção da comida, né? E dependendo, a pessoa teve uma experiência bacana, gosta da área, vira sua aluna E também. Exatamente. Então eu acho que este é o intuito. É que a pessoa venha até em casa, viva essa experiência, fique na memória dela, ela goste, ela curta, desenvolva, os parceiros cheguem, os parceiros vejam o que está acontecendo, identifique com aquele projeto e fala assim, vambora, vamos junto. Então, tem um monte de gente que acredita e que dá certo e que investe, sabe? Legal. É isso que é legal, Henrique. E é difícil. Difícil. No começo foi muito difícil. Antigamente, você vai saber muito bem, quando a gente estava bem no comecinho, quando eu dei aula pra você, faz bastante tempo já, inclusive. Faz né? um pouquinho, uns 3 anos, né? Uns 3, 4. Que, na verdade, foi a mesma época que a Patrícia também tava. Patrícia também é uma história muito legal, que é do Doce de Mãe, é muito bacana, Henrique. Ela é maravilhosa, foi minha aluna e agora também é professora. Já fica o convite. Quer vir já aqui? está fechadíssimo. Já diria o Suzano, vem pra cá. Ela é maravilhosa e olha que história legal também, Henrique. São alunos que se identificam com a gastronomia,
que queria ter sido gastrônoma, queria ter chefe de cozinha, queria ser confeiteira, e que no momento teve outra profissão e tá voltando para essa área. Eu mesmo, professora, já sou há mais de 20 anos. Mais de informática, de marketing pessoal, de outra área. A Bianca Fola, Uhum. veio, acho que você conhece. Sim, conheço. Ela falou, cara, tá tudo bem. A maioria das pessoas não tem a gastronomia como primeira profissão. Sim, sim. E é depois, né, que faz ali a transição. E não tem problema nenhum, Com nenhum problema. Eu mesmo sou professor, onde eu trabalho numa ONG, que eu atendo pessoas com tratamento de psicoativos. Nossa, que legal. Inclusive tem uma unidade aqui pertinho de você. Nossa, que Nós somos em legal. 8 unidades, são adultos que fazem esse tipo de tratamento durante 2 anos com a gente. E lá tem várias frentes. Uma delas é a gastronomia, onde eu tô incluso. Então, o que é legal de dar aula, e você sabe bem disso, você também é professor, é fazer a diferença, Henrique. Às vezes fazer a diferença não está só em você ensinar a pessoa a fazer um arroz. Às vezes a diferença está em você dar aquele bom dia, falar se tá tudo bem, entender qual é o sonho da pessoa, ajudá-lo, ir caminhando com ele, porque uma coisa que eu aprendi na faculdade é que a faculdade é o maior lugar de network que você pode ter. Sem dúvidas. Ou o curso, ou a faculdade, ou o cursinho, uma palestra, não importa, Sem Henrique. dúvidas. Aonde você estiver, é o maior network que você pode ter. E é muito legal, porque assim, isso tudo você leva pro seu negócio. Sim, sim. Então, na garagem, que já é uma ideia assim totalmente fora da caixinha. E a ideia aqui do Manjericast é inspirar mesmo. Aham. Porque tem outras garagens do chefe, Claro. que, como você falou, são 16 pessoas. Uhum. E tá aqui no Sacomã, né? É, Moinho Sacomã, Velho. isso mesmo. Então imagina a pessoa, hoje nós estamos gravando aqui em Cangaíba. Uhum. Pode ter uma garagem do chefe aqui na Zona Leste? Sim, Pode sim. ter uma garagem lá pessoal do Extremo Sul, lá Sim, do sim, Grajaú, sim, sim. né? E isso é fantástico. Mas aí que vem uma pergunta. Eu consigo começar com o que eu tenho em casa? Eu comecei com o que eu tenho em casa. E como que foi esse processo? Ó, eu tenho que pensar no meu cardápio, Sim. o meu forno tem que aguentar, Uhum. ou utensílio, às vezes vou usar um air fryer. Aham. Como pensar nisso tudo? Porque na hora não pode dar errado. Não, né? exatamente. E se der, você tem que se virar, né, Henrique? Você Com sabe muito bem. certeza. Como pensar nisso tudo? Quando eu planejei, eu falei assim, eu acho que eu preciso de um forno elétrico. Eu não tenho um forno elétrico ainda. Aí eu falei assim, mas o meu forno já é grande, Henrique. Por quê? Porque eu cozinho em bastante quantidade. Tanto fazendo marmitas, Eu lembro. ou fazendo de eventos, ceias de ou Natal. ceia de né? Natal, ou também quando eu vou em algum programa de televisão. Então eu preciso de um fogão e um forno grande. Então meu fogão já tem 5 bocas, já é um forno bom e grande. Rápido até. Não é um precisão, não é um elétrico, Claro. mas funciona perfeitamente. Aí o meu receio era assim, no primeiro momento, no primeiro cardápio, vamos pensar num cardápio que eu consiga administrar com o que eu tenho. Então eu falei assim, o cardápio que eu faço normalmente é um canapé, uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Aí tem suco, água, refrigerante e uma taça de vinho que harmoniza com o prato principal. Aí eu falei assim, pra poder dar conta da casa, do local, que é uma casa, né? Não Sim. deixa de ser uma casa. Eu preciso ter um prato que eu consiga preparar, aquecer, manter aquecido, colocar no forno, não dá nada errado. Tentar não dar nada errado, porque às Sim, vezes claro. dá mesmo, né? Aí eu falei assim, então o cardápio precisa ser pensado de um jeito simples. Não simples significa ruim ou barato. Não, simples que eu Menos consiga é mais, né? trabalhar, exatamente. Você lembra dessa fala que eu falava muitas vezes. Oh, Então, que eu consiga trabalhar nesse espaço que eu tenho, com os utensílios que eu tenho, para poder ir trabalhando. Então, olha só que engraçado. No começo, eu não tinha taça de vinho, eu não tinha talher, eu não tinha potes de sobremesa. Então, o que eu fazia? Eu alugava. Porque eu não tenho espaço, não tenho o produto, tenho que ver se vai dar certo. e tem que ver infra, né? E- Mesa, e sim. cadeira. tudo. Ah, isso que é legal. Quando eu pensei nisso, eu falei assim, bom, eu tenho que alugar cadeira, mesa, prato, taça e talher. Vamos procurar se alguém me ajuda? Aí, nessa de procurar se alguém me ajuda, o Rei das Cadeiras, que é maravilhoso, na hora que eu falei do projeto, Henrique, na hora, ela falou assim, tá tudo fechadíssimo, eu mando pra você as cadeiras, mando as mesas pra você, e aí um dia eu quero ir lá cozinhar, e um dia eu quero que você venha cozinhar aqui. Ela não é de São Paulo, não, na verdade ela é de São Paulo, mas é do extremo da Zona Leste. Tá Sei. perto daqui, né, mas um pouco depois de Itaquera ela é. Ah. E aí ela falou assim, eu topo. Então, ela mandou pra mim as 5 mesas e 4 cadeiras cada uma E foi na parceria. na parceria. Nossa, que legal. E o que é bacana? É o que eu falei, Henrique, é acreditar. É a pessoa falar assim, não, vai dar certo, vamos junto. E ela adora, ela sempre curte, comenta, fala, ai, que legal, eu sempre publico.
Sempre mostro o que eu tô fazendo. Até dentro da gestão, é que eu também dou aula disso, Uhum. né? Isso a gente chama de trade marketing, que é o Uhum. marketing de troca. Sim, Né? Muitas vezes eu não preciso botar a mão no bolso. Eu exatamente. tenho algo de valor, eu chego para um parceiro e falo, ó, eu tenho a minha imagem, eu vou na TV, como é o seu Uhum. caso. Eu te divulgo e você me ajuda. Ninguém bota a mão no bolso e todo mundo sai Isso, ganhando. Henrique. É isso que eu falei. Então, uma parceria não precisa ser uma parceria paga. Pode ser uma parceria de ajuda. De eu vou te ajudar, você me ajuda, eu te ajudo, a gente se ajuda. É isso. Eu acho que isso também funciona. Depois da pandemia, na pandemia as pessoas ficaram com muito receio de ajudar. Mas eu acho que tá voltando de novo esse entendimento. Aí eu fui atrás de parceiros que pudessem me dar a mesa, pudessem me dar a cadeira. No primeiro momento, aluguei os utensílios, aluguei a taça. Depois eu fui lá, comprei taça, comprei os talheres. Então assim foi Com o indo. próprio recurso que Mas você levantou. isso, mas funcionando, Henrique. Então, primeiro eu testei para ver se funcionava. Funcionou, fomos indo. Aí, primeira garagem, a gente compra as taças. Depois, a próxima garagem compra os talheres. Na próxima garagem, compra uma nova decoração. E assim a gente foi indo, foi melhorando, foi arrumando o ambiente, foi vendo o que fica legal, o que não fica legal, tirando alguma coisa, colocando alguma coisa. Mas o que funcionou é o menu secreto. Nossa, e uma coisa interessante é que assim, você aplica praticamente todo o seu curso de gastronomia Sim, lá. sim. Por quê? Você tem que ter a parte de gestão, parte de Sim, precificação, sim. você tem a parte de eventos, fazer uma mesa posta, uma mesa bonita, Uhum. você tem a parte de cozinha, todas as disciplinas. Tudo, Você tudo. aplica tudo. Tudo, porque tem sobremesa. Então tem sobremesa, tem canapé, tem entrada, tem prato principal, tem vinho, tem tudo, realmente tem tudo. E a gente não faz nada sozinho, né, Henrique? Eu acho que isso é legal. Eu tenho uma equipe que primeiro é meu companheiro, depois tem a Vanessa que estudou comigo lá em A Vanessa tá com 2011. você? Sim. Ela é linda. A gente era da mesma turma. Não, que estudou comigo na faculdade. Ah, tá. Pra você Achei que Olha era só, a pra Gianotti, você ver confundi. como é as coisas. Ela estudou comigo na faculdade, Qual que foi a faculdade? São Camilo. São Camilo. São Camilo. Excelente. Eu entrei em 2010, me formei em 2011. A turma não era nem aprovada ainda, Henrique. Foi aprovada conforme o curso foi andando. Sei. Lá na faculdade, então é até legal falar. Por isso que eu falo que a gente começa e vai. Lá eu era representante estudantil da turma. Ganhei um prêmio pela revista GoAir de gastronomia como melhor representante estudantil do centro acadêmico. Bom, Go Air, Foi muito legal também. E lá eu dava palestras. Eu fazia eventos na própria faculdade, Henrique. Então, a gente tinha uma aula de feijoada, por exemplo, que é bastante, a produção é grande. Eu falava, professor, por que a gente não pode trazer um familiar para vir ver a nossa aula, degustar o nosso prato? Ah, isso é legal. Isso eu nunca fiz. E olha só, a nossa formatura, quem fez foi eu. Ao invés de contratar aquela empresa, fazer a formatura, eu planejei junto com os alunos, contratei o primeiro ano de gastronomia na época como estagiários do curso, que a faculdade assinou para eles, e o professor nosso também orientava, e o cardápio. Testamos receita, pensamos no cardápio, e fizemos a nossa formatura por um valor, para você ter uma ideia, Henrique, saía R$300, 10 convites. Com bebida, prato, tudo junto incluso. Por quê? Show. Porque não tem aquela estrutura gigantesca de um salão, de um buffet, né? Você falou um negócio que eu achei muito legal. Você já foi aproveitando essas oportunidades. Sim. Isso foi te dando prática Sim. pra quando você for rodar um negócio na sua garagem, Sim. você já tinha toda uma base. Sim. Né? Como eu me formei em 2011, já tem um pouquinho de tempo, né? Sim. É engraçado que a gente sempre tem vontade, não sei se você tinha, Henrique, mas eu tinha quando estava estudando, que era ter um restaurante. Tem que ter um restaurante, 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 tem que ter um restaurante. Quando eu me formei e fui vendo outros caminhos, eu percebi que não. Por exemplo, você pode fazer consultoria, você pode ser professor, você pode fazer eventos, você pode fazer marmitas. Eu já fiz marmitas, já fiz jantares, já fiz ceia de Natal, como você lembra. Eu dou aula até hoje, tem um aluno meu que tem mais de 5 anos comigo. Toda semana eu tô na casa dele, ele fala o que ele quer aprender, ou ele manda alguma receita e fala assim, Marcelo, eu queria muito fazer esse prato. A gente faz a receita junto. Então, além de fazer a receita, ele janta também, claro, né, Henrique? Com certeza, né? Mas o que é legal é de justamente mostrar que tem outros caminhos. A garagem era um sonho que eu não tinha. Eu tinha vontade de ter um restaurante, como a gente falou agora. Mas a garagem surgiu dessa ideia do Domingão, que eu achei o máximo, e deu certo. E vai dar mais certo, porque eu tô trabalhando para que dê mais certo ainda. Com certeza. E em casa, Henrique, que é o que você falou. É possível. Acho que o grande ponto aí é o seguinte:
Até eu fui lá no Mulheres, é o programa que você Eu vai. vi que você foi Então, com a Ju direto Abud. vocês assistem, eu fui com a Ju, é a nossa madrinha aqui, Aham. obviamente. E tinha alguns outros chefes lá, tava o Franciulli, Ah, Franchini é maravilhoso. fantástico. Um Fantástico. dia ele vai vir aqui, se Deus quiser. E tava, acho que era o Marcos. Agora eu não lembro sobre o nome dele. E eles estavam falando isso, falou, cara, restaurante, eu não consigo contratar. Porque o pessoal hoje Sim. tudo bem, tem o contraponto, né? Ou pagar mal, ou a galera Ou não quer trabalhar. ou trabalhar muito, né, né? Henrique? E trabalha... Porque não tem outra pessoa pra ajudar Sim. você. Tem aluguel, tem Sim. uma porrada de despesas que se torna praticamente inviável. Uhum. Você matou praticamente tudo isso. Exatamente, eu cortei tudo isso. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas, olha, muitas, Henrique, mas muitos, inclusive alunos, pessoas que trabalham comigo, falam, por que você não abre um restaurante? Por que você não abre um restaurante? Não precisa. Não precisa. Exatamente, Henrique, não precisa. Você pode achar um nicho que te atenda e que te satisfaça, como o meu me satisfaz muito. Dá trabalho, Henrique? Com certeza. Mas não tem problema. Chega, eu trabalho de segunda a sexta. Aí, na verdade, quando tem a garagem, eu trabalho muito mais, né? Aí, sábado, domingo tem a garagem. Pra você ter uma ideia, eu vou arrumando as coisas da garagem que sobrou durante a semana. Que nem, por exemplo, guardando, organizando o que eu usei durante a semana, porque eu trabalho na segunda-feira. Claro. Cansa. Mas a satisfação, Henrique, é incrível. Então, quer dizer, tem ali, às vezes até a senhora, a dona de casa, quero começar, pô, mas eu ainda tenho o meu trabalho, Sim. CLT, não quero largar, quero pensar numa transição. Dá pra fazer, né? Sim, não precisa fazer todo dia. Eu não faço todos os dias, todos os finais de semana. Então eu faço quando eu abro a venda é antecipada, então eu abro pra venda, a venda esgotou. Não esgotou, vamos trabalhando até vender todos os lugares, para que a gente consiga atender minimamente todo mundo legal. E 16 é o conforto. Sim, e o evento se paga, Se né? paga, também. exatamente. Se paga o evento, se paga as pessoas que me ajudam, então funciona bem, funciona bastante mesmo. Aliás, a Patrícia, que eu te falei do Doce de Mãe, é uma parceira, sempre tá lá ela e Cadu pra me ajudar, porque é o que eu falei, Henrique, a gente não faz nada sozinho. Quando eu digo sozinho, não é sozinho só de pessoas, é sozinho, como a gente falou agora, de parceiros também. Então não é sozinho de parceiros, porque ninguém faz nada sozinho, e não faz sozinho de gente. A gente precisa de pessoas ao nosso lado que nos ajude. Show. Então, a gente já tá se aproximando. Falei que hoje ia ser o episódio mais express. Mas vamos lá. E como que é pra você essa parte da TV? Porque você também tá sempre lá no Mulheres, assim, com a Ju, a Bianca. Aquilo... como que você chegou lá? Eu lembro que você me inspirou muito. Que um dia a gente conversou sobre isso. E aí você falou, cara... Eu dei as caras. Mandei e-mail para canal A, canal B, canal C. Como que foi essa jornada para você? Ó, eu trabalhei numa escola chamada Receitaria. Ela existe, fica na região de Pinheiros ainda. E nós tínhamos uma assessora de imprensa chamada Carol Gaivotas, que a escola contratou para trabalhar para justamente fazer essa parte para a escola. E nessa, ela começou a trazer TV pra gente. A primeira foi Gazeta mesmo, foi Mulheres. A Bianca, inclusive, também é assessorada por ela. Sim, então, são fantásticos. Ela é maravilhosa. E aí eu comecei em uma TV, aí foi o que você falou, Henrique. Então vai em uma, aparece outra. Não aparece outra, você manda perguntando. Porque é assim que funciona mesmo. Então começou em uma, as outras vão te vendo, você vai indo. E também com cara e coragem. Ó, eu gostaria muito de participar, é possível, como funciona, vamos junto. Então começou vindo da assessoria da Carol, depois foi indo sozinho. Foi fluindo. Porque eles vão te ver, Henrique. Com eles te vendo, e aí flui. Dia 25 mesmo agora, eu fui no Edu Guedes. Muito legal. Então já fui com ele quando ele estava na Band, fui com ele agora na Rede TV também já 2 vezes. É muito legal. E, inclusive, da outra vez que eu fui, uma telespectadora assistindo, na hora que ela assistiu, que o programa foi ao ar, ela comprou 5 lugares na garagem. Nossa, que legal. Aí quando ela foi... na semana retrasada na garagem, ela falou, eu vejo você no Mulheres e vi você no Edu Guedes, mas a sensação era que eu precisava estar ao seu lado. Nossa, é muito legal, Henrique. Então, a TV abre portas, traz visibilidade e faz com que as coisas vão fluindo. E é engraçado, chefe, porque muita gente acha que é impossível, mas eu lembro, acho que você já foi na TV Gospel também. Já foi na Rede Gospel. E na época eu conheci uma menina que era produtora, hoje não tá mais lá. E ela me falou, Henrique, você conhece alguém? Na época eu não cozinhava. Aí eu falei, olha, não. Porque ela falou, ó, como o programa é diário, eu não posso ficar repetindo o chefe todo dia. Sim, claro.
Não vou até criar a CLT, trabalhista. É verdade, é verdade. E eu não tenho quem chamar. Uhum. Então, pera, mas tem um monte de chefe, um monte de gente que estaria louca Pra pra ir ir. lá, pra receber o convite dessa projeção. E do outro lado tem o produtor precisando, né? Uhum. E muitas vezes eu acho que só falta isso. Ó, ei, tô aqui. Né? E falta alguma, acho que mostrar o seu trabalho, né, Henrique, às vezes. Que a gente só é lembrado quando é visto, né? Sem Então, dúvidas. se você não é visto, você não é lembrado. Então, precisa se fazer o trabalho mesmo. E eu vou atrás. Se tem uma coisa que eu tenho, Henrique, é cara de pau. Então, perguntar, pedir e conversar, pra mim, não é um problema nenhum. E a TV abre portas, é bom, é legal. E eu adoro. Ah, é uma Adoro, delícia. adoro, adoro, Fui lá adoro. na Você viu? Gazeta. Você viu? Na verdade, acho que é mais uma magia, Henrique, do que quando você tá lá vendo mesmo, Não, porque é o chefe, trabalho. Eu vou te falar. A hora que eu encostei naquela bancada, eu sou muito fã da vovó Palmeirinha, Aham. né? Deus abençoe lá no céu. A hora que eu encostei naquela bancada, eu parei uns 10 minutos e fiquei olhando pro nada. Pessoal, espírito obsessor? Não, eu falei, cara, é a bancada da Palmeirinha, Sim, velho. sim, Isso sim, aqui é sim. muito... Nossa, É muito incrível, legal. né? Não, e outra, se você pode ver como remete coisas, né, Henrique? Se você pensar como é que eu comecei a cozinhar, tem uma história até interessante e dá pra contar aqui rapidinho. Eu comecei a assistir no programa X Tudo na TV Cultura. Você lembra? Fantástico. Que tinham adorava. receitas simplérrimas e que não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então você tinha que fazer o quê? Anotar correndo. Sair correndo, anotando, depois você fazia. E aí anotei e fiz. As primeiras receitas foi daquele programa, inclusive. Recentemente, eu achei o ator que fazia o programa e a parte da culinária, inclusive. Nossa, que legal. Faz um mês atrás. E ele mora em Nova York. Aí ele falou que ele quer muito na garagem do chefe. Ainda mais que eu contei a história pra ele, que ele me Sim. inspirou, o programa me inspirou. E ele falou: ó, mas quando eu voltar de Nova York, quando eu voltar pra São Paulo, eu quero muito estar lá pra Nossa. presenciar esse momento. Me fala nesse dia que eu vou. Falo, porque é muito legal. Por isso que eu falo pra você. As pessoas não têm essa imagem, Henrique, mas como faz diferença na nossa vida. Então começou pelo programa X Tudo, e depois eu assisti durante muitos anos a Maria Braga no Note a Note. Com certeza. E eu pensando que cozinhava em casa, mas nunca profissionalmente, e quando eu estaria também na TV. Pra mim, nunca passou na minha cabeça cozinhando, Henrique. Eu falei assim, acho que eu queria ser famoso E um tem dia. aquele kit, né? Que teve esse estudo. Vamos lá, agora muito nostalgia. Cozinha maravilhosa do Ofélia. Sim, Pegou sim. A própria Palmeirinha. Palmeirinha. Maravilhosa, maravilhosa. Acho que Fantástico. cozinheiros mesmo, a maior vontade era ter estado ao lado dela. Eu acho que é tipo. Eu acho. É o ápice, eu né? A gente fala da Ana Maria Braga também, muita gente não até critica, né? Que fala que não, que na verdade ela só cozinha, mas quem cozinha são as pessoas, mas não é assim. Se você pensar por esse lado da TV, Henrique, ela tem muita relevância de culinária. dúvida. Estamos falando de culinária. Ela, Palmeirinha, Ofélia, o X-Tudo. Eu acho que é o alvo, onde o chefe quer chegar. Isso. O ápice da minha carreira. Pô, um dia eu ia fazer uma receita na É Maria. isso, Henrique, sabe? Que eu acho que é isso que é válido. Kátia D'Angela, que é maravilhosa. Tanto foi lá levar um ovo, agora foi gravar um comercial com ela, fazendo um bolo lá na casa dela. Então, sabe, eu acho que é isso mesmo, sabe, Henrique? É esse o caminho. Edu Guedes também é uma Outra. referência de gastronomia, de culinária, de TV. De TV, eu digo de culinária de TV, que é o que a gente tá E falando. dizem que ele é extremamente simpático, atencioso. Ele é. Ele é bem atencioso, bem simpático e o que é bacana estar com ele, ele fala de você o tempo todo. Que legal. Ó, eu tô aqui com o chefe Marcelo Faria, segue lá o Instagram dele, ele tem a garagem do chefe, compre a garagem do chefe, vão na garagem do chefe, aí cozinha de novo, ó, que eu tô aqui com o chefe Marcelo Faria, porque é isso que a gente precisa. É isso que a Que gente tá lá, legal. né? Você viu a Juliana Budi como é? Você joga viu mais pra ou menos cima, como né? funciona? É assim mesmo, Henrique. A própria Camila lá, eu Sim. conversei mais com a Camila Aham. lá no Mulheres. Camila Meu, fofíssima. que menina fantástica. Ela acabou de chegar, tá estreando agora no Mulheres, ela era repórter, né? A Pâmela Sim. também foi repórter, agora tá como apresentadora. Camila também chegou agora há pouco, mas olha pra você ver como eu já estou numa trajetória. Eu comecei no Mulheres com Kátia Fonseca. Ah, a Kátia foi, voltou. Aí Kátia Fonseca saiu de férias, entrou Regina pra cobrir as férias e ficou definitivo. Sim. Saiu Regina, tinha Regiane e Pâmela. Saiu Regiane, entrou Camila e Pâmela. E tô lá já nessa trajetória. Então, é muito legal, é muito legal. Eu adoro E é isso. possível. É possível. Acho que esse é o ponto principal. É possível, né? E sabe o que eu percebi, Henrique, também? Na vida, a gente se ajuda e se ajuda. As pessoas ajudam a gente e a gente ajuda também. Eu acho que é uma ajuda mútua, sabe? Com certeza. Senão ninguém funciona sozinho.
Eu fiquei muito orgulhoso de saber que você tá por esse ramo, tá fazendo uma Manjericast, achei o máximo. Você me convidou, eu fiquei muito lisonjeado, o Zé sabe disso, meu companheiro, porque eu queria muito vir num podcast e você é o primeiro, eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. E que venham mais. Venham mais e você pode contar comigo, porque é realmente, eu acho que é isso, assim que funcionam as coisas. Um ajuda o outro, em todos os sentidos, Henrique. Todos os sentidos. Quando é parceiro, quando é TV, quando é amigo, quando é aluno, quando é professor, eu acho que é assim que funciona. Com certeza. Então, chefe, muito obrigado. Imagina. Pela sua presença, foi uma honra te receber. Seu esposo, qual é o nome? É, José. José, prazer, ele tá aqui do ladinho também, acompanhando a gente. Quero aproveitar também e agradecer a Alisson, galera aqui do Inove, que hoje nos recebeu, estamos numa casa um pouco diferente, mas uma delícia, super legal. Super bem, e eu espero que a gente venha mais vezes aqui também, tá? E deixar aquele recadinho de sempre. Deixa o seu like, seu joinha, isso nos ajuda demais. Deixa um comentário aqui também, às vezes você ficou com alguma dúvida, poxa, gostei da ideia, o episódio hoje foi um pouquinho mais rápido. Eu boto você pra conversar com o chefe, trocar as figurinhas. Pergunta se quer que eu volte. Com certeza, e aí? Porque a gente faz o 2, pronto, é fácil. Parte 2. Isso, não tem problema. Deixa seu comentário aqui, Pode deixar. A gente pode desenvolver outros temas. Sim, com certeza. E, não quero comentar nada, comenta só um oizinho, que aí ajuda no engajamento do vídeo e ele é entregue para mais pessoas. Segue a gente nas redes e, claro, as suas redes, chefe? Todas as redes, @chefe Marcelo Faria. Perfeito. Todas. Eu quero ir lá na garagem, como que eu faço? Telefone 11 9 8051 5191, faz a reserva, é sempre venda antecipada e feita a reserva antecipadamente. Então, e no meu Instagram tem sempre as informações completas também. Mas pelo telefone você consegue as informações e aí só reservar para você. Perfeito. Ó, vai estar aqui embaixo todos os contatos, a rede do chefe, telefone, pombo correio, sinal de fumaça. Segue a gente nas nossas redes também, @Manjericast. Instagram, Facebook, TikTok, Badu, Orkut, ICQ. Todas as redes sociais. E vamos que vamos. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.